Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu cantinho de estudos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre crise de ansiedade durante os estudos. Eu me chamo Ana Caroline e eu tenho lugar de fala para falar de ansiedade, porque a ansiedade é uma vilã, sim, da minha preparação. Eu faço terapia há mais ou menos uns 2 anos. Dentro da terapia, eu já evolui bastante. Todas essas questões de autoconhecimento, de olhar para dentro, de impor limites, muita coisa eu melhorei. Mas existem outras coisas que eu ainda tenho aperfeiçoado e esbarrado durante a minha preparação. E a ansiedade, as crises que muitas vezes eu enfrento durante os estudos, eu passei a ver como uma coisa, entre aspas, natural. Por que natural, Carol? Porque, teoricamente, você está envolvida em uma decisão que você não tem controle sobre o que vem após os próximos passos, sabe? Então, quando você decide estudar para concurso, você percebe que você pode fazer tudo, fazer a sua parte e a prova não sair. Você pode fazer tudo, fazer a sua parte e a prova ser suspensa. Você pode estar fazendo tudo certinho e esbarrar num professor que não tem um material organizado. Então, tantas coisas podem acontecer no dia a dia e no dia da prova e pós a prova, com relação à documentação, nota de corte, prova de título, que realmente não tem ser humano no mundo que não sinta suas questões emocionais serem afetadas. E o que eu faço para lidar com a minha ansiedade? Eu trouxe esse vídeo hoje porque hoje eu tive uma sessão de estudos que foi muito intensa. Então, eu tive várias crises de ansiedade hoje e eu tive de lidar com elas. E o que eu faço, basicamente, é sair da minha cabeça. Quando eu estava estudando hoje pela manhã, eu tive uma dificuldade porque o meu material, pelo menos daquele conteúdo, parecia não estar tão organizado como eu gostaria. Então, eu estava seguindo uma sequência e, de repente, aquilo se quebrou. E eu fiquei muito chateada, fiquei muito nervosa porque eu tive que recorrer a outras fontes e procurar algo que complementasse aquela informação porque eu precisava dela para passar para o próximo tópico. E isso me gerou estresse porque eu tinha tudo planejado de como eu queria fazer as minhas sessões da manhã, como eu queria que o meu dia se desenrolasse. Eu sei que eu comecei a sentir uma tremedeira, uma palpitação, um nervosismo, e eu sabia que eu estava diante de uma crise de ansiedade. Então, eu levantei, fui fazer o almoço, respirei fundo e voltei para a sessão de estudos depois de ter almoçado, de ter dado uma pausa longa. Só que, quando eu voltei, eu já não tinha feito a carga horária que eu tinha esperado para amanhã. Então, meio que de tarde eu estava começando ainda a minha sessão de estudos. E novamente eu senti que as questões emocionais estavam ali me incomodando. Fui fazer uma questão de uma outra disciplina, porque aquela da manhã eu não tive nem mais coragem de pegar e não estava acertando. Foi então que eu lembrei que eu precisava sair da minha cabeça, porque não se resolve pensamentos acelerados com mais pensamento. Então eu estava cheia de pensamento acumulado, de confusão, de nervosismo, de medo, de ansiedade. Então eu fui fazer algo que movimentasse o meu corpo. Eu fui fazer algo relativo a sair mesmo da minha cabeça e vivenciar alguma experiência diferente. E o que eu fiz? Eu tirei alguns móveis do lugar, fiz uma organização diferente na casa. Tinha uns papéis que eu queria que estivessem organizados de uma forma, eu organizei esses papéis. Tudo que envolvia movimento, que envolvia não estar pensando muito. E eu demorei um tempinho fazendo essas coisas que envolviam movimento físico, sabe? E quando eu retornei para os estudos, eu percebi o quanto eu tinha melhorado. E aí vai uma sequência de dicas para quando eu sinto essas questões emocionais me afetarem. Além da terapia, que eu já faço há 2 anos e que é um suporte essencial e que eu não abro mão durante a minha preparação, eu também faço coisas que renovam, que meio que limpam o meu cérebro. Existem alguns livros até que tratam desse assunto, a gente pode falar isso em algum, mas o nosso cérebro ele trabalha em um modo difuso e em um modo focado. O modo focado é aquela tensão que você concentra fazendo alguma coisa, e o modo difuso é quando você se dispersa, e isso é importante para o aprendizado. E eu já percebi que quando eu estou tendo crises de ansiedade, o modo difuso me ajuda muito. Então, tirar um cochilo, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa que não envolve utilizar tanto a mente, realmente me desacelera. Em relação ao dia da prova, eu lembro que nas 2 situações eu tremia muito enquanto estava fazendo a prova, tremia de verdade. E o que me ajudou foi fazer uma oração. E se você tem essa fé também, eu te recomendo, quando você pegar a sua prova, apresenta ela para Deus
E também pensar que ali não é o fim do mundo, não é o fim da minha vida. Eu pretendo que Deus, né, venha me dar muitos anos de vida, de saúde para batalhar por esse e outros sonhos. E a pessoa mais importante da minha vida sou eu, a pessoa mais importante da sua vida é você. Aquela prova, aquele momento não vai definir toda a sua jornada, mas apenas um momento. E esses pensamentos de diálogo, né, interno que a gente tem antes da crise se instalar, eles são muito importantes e nos ajudam a manter a ansiedade em dia. Qualquer demanda, qualquer questão de autoestima, de medo, de insegurança que eu tenho, eu levo imediatamente para terapia, elaboro aquilo para que não ocupe tanto espaço na minha vida e me torne uma pessoa confusa, com medo, e que não entenda que a ansiedade ela vai sim fazer parte do processo. A gente tá falando de uma coisa que a gente não tem um controle de como vai ser, quando vai ser, mas o que eu posso controlar? Eu posso controlar a dedicação que eu empenho, eu posso controlar a minha rotina diária o máximo possível. E quando algo fugir do controle, é porque fugiu do controle, não foi minha culpa. Um beijo e até o próximo vídeo.